Olá, tudo bem? Estamos começando uma série de podcast destinada a apresentar de forma descomplicada uma área da paleontologia. Precisamos falar de taxonomia. Para isso, o professor e pesquisador Fernando Ertal, especialista no assunto, vai compartilhar conhecimentos e experiências pessoais relacionadas ao tema. Eu sou o jornalista Luiz Gustavo Machado e serei o mediador de conteúdo dessa série. Antes de fazer a primeira pergunta, vamos fazer uma apresentação rápida. O professor Fernando Ertal é graduado em Biologia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências Biológicas, também pela UFSM, doutor em Ciências, no caso Paleontologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente chefe do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da URGS. Acho que falei tudo certo, né? Devidamente apresentado, vamos às questões desse primeiro episódio, professor. Afinal, o que é taxonomia? Tem como explicar essa área da paleontologia em poucas frases para alguém leigo como eu entender? Taxonomia é uma área da paleontologia, né, que estuda os fósseis, e a taxonomia se preocupa em estudar como os fósseis se preservam, o que acontece para aquele fóssil ficar daquele jeito, quanto tempo ele levou para ser soterrado, quanto tempo aconteceu depois da morte do organismo até acontecer o soterramento, e tudo que está envolvido nesse tempo, nesses processos, né? Então, o quanto que o fóssil está bem ou mal preservado, isso é estudado pela taxonomia. Então, ela estuda não o fóssil propriamente dito, mas o que aconteceu com aquele fóssil. Trabalhando com taxonomia e com conchas, eu faço taxonomia de moluscos, né, taxonomia de invertebrados, principalmente. Então, o meu estudo está enfocado em entender quais são os processos que afetam a qualidade dos fósseis, né, o tipo de preservação dos fósseis de moluscos, das conchas, e sabendo quais são esses processos, eu consigo reconhecer esses processos atuando tanto na natureza hoje, né, então eu posso utilizar fósseis que ainda não são fósseis, digamos assim, conchas que ainda não foram soterradas, para entender, né, com base no padrão de destruição, no estilo de preservação dessas conchas que ainda não são fósseis, conhecendo o ambiente a qual elas estão expostas, eu consigo recuperar, né, fazer um paralelo com conchas que têm esse mesmo estilo de preservação, mas que têm, né, milhões de anos. Consigo recuperar como é que funcionou, como é que era o ambiente, os locais onde essa concha passou até ser soterrada. O que te levou a essa área tão específica da paleontologia, né, que é a taxonomia, e por que tu escolhestes os fósseis de moluscos? O grupo de organismos que tem o registro fóssil, que mais tem fóssil, a maior chance, a maior probabilidade de encontrar um fóssil é um fóssil de um micro-organismo chamado foraminífero, é um fóssil de um protozoário. É um protozoário tipo uma ameba, né, que produz uma carapaça, né, de carbonato de cálcio, vive no oceano, vive na zona superficial do oceano, e é essa carapaça que é o tipo de fóssil mais comum, mais abundante no registro. Os dinossauros, obviamente, eles só existiram em ambiente terrestre, então a gente só consegue encontrar fóssil de dinossauro em ambiente terrestre. E os moluscos, né, que é o grupo que eu trabalho, eles têm a vantagem eles ocorrem em todos os ambientes, né? Existem moluscos, os gastrópodes, bivalves, cefalópodes, né, os polvos e as lulas, que vivem em ambiente marinho profundo, né, de grande profundidade. Muitos vivem no mar raso, né, tanto que eles deixam essas conchas que a gente está acostumado a ver na praia. Tem também moluscos que vivem em ambiente de água doce, né, seja lagos ou seja em rios, né, tanto gastrópodes, né, caracóis, quanto bivalves, os mexilhões de água doce. E também tem moluscos, né, gastrópodes, caracóis, que vivem no ambiente terrestre, né, seja no chão da floresta ou nas árvores. E os moluscos também têm a vantagem de eles realizam todos os hábitos alimentares, né, são animais, portanto precisam ingerir o seu alimento,
Várias são as formas de ingestão de alimento que os animais realizam, e os moluscos em particular, eles praticam todas as formas de alimentação. Então eles são um grupo bastante rico para recuperar informação tanto biológica quanto paleontológica, tafonômica, porque além de fazer todas as atividades biológicas que a gente espera encontrar nos animais, os moluscos têm a vantagem de produzir uma concha, né, uma concha de carbonato de cálcio, uma concha calcária, que tem um potencial de preservação muito grande, né? Quanto mais for resistente às partes que compõem qualquer organismo, maior a chance de ele deixar um registro fóssil. É muito mais provável, é muito mais fácil, é muito mais comum encontrar fósseis de conchas de moluscos, ossos de vertebrados, do que folhas, flores, né, ou fósseis de vermes, por exemplo, né, que tem um potencial de virar fóssil muito baixo, né, porque não possuem partes refratárias, partes mineralizadas. Outra vantagem muito grande dos moluscos é que a gente consegue identificar, recuperar qual é o hábito, quais são as características biológicas, né, qual é o hábito alimentar da espécie só com base na concha. Muitas vezes a gente consegue até identificar espécies só com base em concha, não preciso das outras partes do organismo que não costumam virar fósseis. Então eles têm essa vantagem, né? Essas várias vantagens que, do meu ponto de vista, os tornam os melhores fósseis, né, os melhores organismos para virar fósseis que existem. Então a tafonomia não é só um estudo do processo de deteriorização, tem outros processos. Sim, eu vou fazer uma analogia que é bem comum a gente fazer em tafonomia, que tafonomia é o CSI dos fósseis. Lembra aquele seriado? Sim. Crimes, investigação da cena do crime. Sim. Então a cena do crime é o fóssil que a gente encontra no afloramento. A investigação da cena do crime é como é que esse fóssil veio parar aqui? O que aconteceu? Pertencia a um animal terrestre, pertencia a um animal aquático, ou pertencia a um vertebrado, a um invertebrado, ou é uma folha de uma árvore. Folha de árvore é terrível de explicar, porque as árvores estão permanentemente perdendo folhas que podem ser soterradas, mas a árvore ainda está ali, né, viva. Então a folha não está mais, mas a árvore que deu origem, então complica. Então, esse CSI, essa investigação da cena do crime, ela envolve eu entender como é que aquela rocha sedimentar foi produzida de forma que preservou o fóssil da forma como ele está preservado. Então, eu preciso olhar para o fóssil, né, para fazer tafonomia, eu preciso olhar para o fóssil como se ele fosse mais uma partícula de sedimento. Né? Claro que pode ser uma partícula de sedimento muito grande, mas ele foi carregado por algum agente de transporte, né, pela água, por exemplo, da mesma forma com cada um dos grãos de areia ou dos grãos de cascalho que eu encontro naquele afloramento fossilífero. Então, se ele foi carregado, significa que ele pode ter rolado e batido com muitas pedras, pode ter arredondado, pode ter fragmentado ou não, ou se ele está muito bem preservado, provavelmente é porque ele não teve todo esse transporte, entendeu? Então é explicar por que o fóssil está ali. Independente do fóssil que seja, eu não preciso conhecer qual é a espécie daquele fóssil necessariamente para conseguir dizer o que aconteceu do ponto de vista geológico com esse fóssil. É aí que a tafonomia entra. Isso. Então, a tafonomia, ela é a explicação do cenário do fóssil. A paleontologia mais tradicional, a paleobiologia, ela é o ator, né? Ela estuda o ator da paleontologia, que são os fósseis em si. A tafonomia é o cenário, né, de todo o cenário, né, até o cenário que está atrás da cortina. Então é investigar o arredor do fóssil. Tá, eu acho que eu estou começando a entender. Se não é só a deteriorização, é questão de
de como esse fóssil chegou até ali, de como esse fóssil se preservou daquela forma, de como esse fóssil se deteriorou, de como esse fóssil, enfim, são N processos que envolvem a situação, a situação que o paleontólogo encontrou o fóssil. Bom, a gente está chegando ao final do primeiro episódio dessa série que pretende explicar de forma descomplicada a tafonomia, essa área da paleontologia. Então, eu passo a palavra para o professor Fernando Etal para dar o recado final dele. Então, a gente vai analisar, né, e examinar e explorar várias outras situações, várias outras particularidades dentro da tafonomia, e mostrar que ela, sim, é interessante, talvez mais interessante do que, né, a paleobiologia mais tradicional. Se você curtiu o episódio, curte, comenta e se inscreve no canal para continuar assistindo a série. Até o próximo episódio.